Vai começar agora mais um Direto ao Ponto e hoje o meu convidado é o Carlos Rigolo. Ele é sociólogo e ele é o representante da instituição Lixo Zero. Então ele comanda o Lixo Zero Jundiaí. Tudo bem, Carlos? Olá, Alexandra, tudo bem? Prazer estar aqui com você falando. Prazer é meu. Eu sou muito empolgada, né, com o assunto da reciclagem, do gerenciamento dos resíduos, né? No Brasil, a gente ainda tem baixos índices, né? No Brasil, em geral. O estado de São Paulo é um dos que mais recicla no Brasil, mas ainda é muito baixo. E então é necessário a gente subir esses índices, né? E tem que estar todo mundo envolvido para conseguir isso. Então, por isso que eu trouxe o Carlos aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto tão necessário. Carlos, conta um pouquinho para a gente, primeiro, por favor, sobre essa iniciativa, o Lixo Zero. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, falando com todos os telespectadores. Esse tema realmente ele é fundamental a gente alcançar ele a cada vez mais pessoas, porque realmente é muito importante agora a conscientização sobre a geração de resíduos. Mas falando um pouquinho sobre o trabalho do Lixo Zero, ele na verdade é uma instituição que fica em Santa Catarina e ao longo dos últimos 10 anos foi se multiplicando por diversas cidades brasileiras. Eu tive contato com o pessoal do Lixo Zero em São Paulo e decidi promover esse conceito aqui em Jundiaí, que já é um conceito que tem sido trabalhado no mundo inteiro. A gente pode falar um pouquinho sobre ele. E desde 2019 eu passei a atuar com algumas atividades relacionadas ao Instituto Lixo Zero aqui em Jundiaí. Aqui em Jundiaí, legal. Então, por exemplo, né, relativamente recente, né, uma novidade para a cidade. Em outubro de 2019, daí o Carlos comandou aí, né, a primeira semana Lixo Zero. Então, vou dar uns exemplos de eventos, né, que essa semana trouxe e que são os primeiros passos para começar a subir a consciência das pessoas da cidade, né? Então, eu vi que na Semana do Lixo Zero, em outubro, vocês tiveram uma oficina de compostagem, né? Ela ensinava as pessoas a mecanismos de transformar lixo orgânico em adubo, né? Exato. Uhum. Vi também que teve uma visita ao Geresol de Jundiaí, que é a instituição que faz. Eles recebem, né, o lixo reciclável e separam, né, para depois encaminhar para os destinos, né? Exatamente. Fala aí um pouquinho de umas outras iniciativas que vocês tiveram na Semana do Lixo Zero. Então, a Semana Lixo Zero, na verdade, ela acontece, todos os anos, em todas essas cidades que tem algum representante do Instituto, a gente faz uma série de atividades que é justamente para chamar a atenção das pessoas sobre a geração e o correto encaminhamento dos resíduos. Isso porque o Lixo Zero, na verdade, ele é um conceito, uma busca, né, por um modo de vida com mais consciência, né? Então, desde o início das nossas escolhas sobre o consumo do que a gente, daquilo que a gente consome e gera como resíduo, até a conscientização de que o que vamos fazer, né, de destinação final para esses resíduos, a gente tenta fazer uma série de atividades durante a Semana do Lixo Zero. E aí aqui em Jundiaí, no primeiro ano, nós tivemos uma roda de conversas, né, sobre um consumo mais consciente, né? Tivemos a visita ao Geresol, como você falou, que é o centro de triagem onde toda a coleta seletiva do município de Jundiaí vai para lá. Eles separam os resíduos entre plástico, metal, vidro e aí fazem a comercialização para as empresas que são interessadas e fazem a transformação desses resíduos. A gente também conheceu uma empresa que faz compostagem dos rejeitos da estação de tratamento. É uma iniciativa pioneira na cidade de Jundiaí, muito interessante. Nós fizemos uma exibição de um filme para engajar as pessoas sobre a conscientização dos resíduos e outros temas do meio ambiente também.
e tivemos essa oficina de compostagem para as pessoas aprenderem a compostar dentro de casa. Eu vou fazer só uma pausa aqui para falar um pouquinho da compostagem. Acho que a maioria das pessoas sabe, mas se alguém não sabe, né, o nosso lixo orgânico, né, os restos dos alimentos que a gente tem na nossa casa, eles podem virar adubo, né, e ser usado nas plantações, na agricultura. Então é uma pena, né, que o lixo orgânico, a maior parte do lixo orgânico vá para o lixão e seja desperdiçado mesmo, né? São poucas as iniciativas no Brasil que aproveitam o lixo orgânico. Como o Carlos falou, aqui em Jundiaí tem uma empresa que se chama Terra Ambiental. E eles recebem o lixo orgânico e transformam em adubo. Depois eles vendem, né, para sítios, fazendas, né? Eu já tinha ouvido falar da Terra Ambiental, muito legal a proposta dessa empresa. E agora de manhã eu estava navegando no site deles, tem fotos e vídeos bem legais, e eu conversei com uma funcionária da empresa, né? Eu perguntei, vocês receberiam o meu lixo orgânico de pessoa física? Dela falou, acho difícil, porque você precisa receber, ela recebe no mínimo 2 toneladas por mês. Então, por enquanto, a Terra Ambiental só recebe lixo orgânico de grandes empresas. Mas eu acho que seria muito legal, né, para o nosso município, uma iniciativa de compostagem para o lixo orgânico das residências, né? Isso aí a gente pode começar a pensar para a cidade, né? Com certeza. Isso é uma possibilidade, sim. Eu acho que é legal a gente fazer até uma distinção de lixo e resíduo. Lixo é aquilo que não tem valor nenhum, né? Aquilo que a gente acaba descartando, vai ficar no meio ambiente por anos e anos, centenas de anos. E o resíduo é aquilo que tem valor, né? Que a gente consegue agregar valor. E mesmo a matéria orgânica, o resíduo, né, da cozinha que a gente produz, isso daí pode ser revertido em fertilizante, em adubo para plantas, jardins, enfim, através da compostagem. Em São Paulo, acho que desde 2015, eles têm feito compostagens, principalmente dos resíduos orgânicos das feiras, né? Então, isso já é um volume grande. É um volume grande, exato, e eles têm ampliado isso, e a ideia é que, conforme a própria população passe a separar o resíduo reciclável do resíduo orgânico com mais qualidade, eles vão poder destinar esses resíduos para compostagem. Mas o grande pulo do gato dos resíduos, né, dessa questão, é que é uma cadeia que envolve muitos atores. Então, não depende só do poder público, não depende só da população, não depende só das empresas, depende de todo mundo articulando e conversando sobre essas questões. Só assim a gente vai conseguir avançar nessa pauta. Legal. E também só uma curiosidade, né? Daí eu estava conversando com a moça da Terra Ambiental e falei assim, bem, eu como pessoa física, eu não vou produzir, aqui na minha residência, eu não vou produzir 2 toneladas de resíduo orgânico. Mas, de repente, um bairro junto vai, né? Então, até fiquei com vontade aí de animar o bairro. E daí eu questionei ela, né? Nesse modelo, você ainda pagaria para levar o lixo lá, né? Então, você pagaria R$ 160 por tonelada. Uhum. E ainda teria que pagar o transporte. Então, de repente, o poder público futuramente pode dar incentivos, né, para os bairros fazerem isso. Tem muitas alternativas aí. Mas agora comentando o que você falou, que todo mundo precisa estar envolvido, né? Pessoa física, a indústria, o comércio, o poder público. Um ator muito importante, né, que eu vejo que você fala bastante desse ator, dessa cadeia, é o catador, né? O catador de lixo. Eu li até o seu texto que você me enviou, muito legal, que saiu no Locomotiva Ponto de Cultura, né? Isso. Em Jundiaí não tem nenhuma cooperativa de catadores? Não, em Jundiaí a gente não tem nenhuma cooperativa. Os catadores, muito provavelmente a população de Jundiaí conhece alguns, já viu
nas ruas sabe quando eles passam, eles trabalham de forma autônoma e desorganizados, né? Isso é um aspecto que o catador ele possui uma importância muito grande na cadeia dos resíduos, né? Então, Sim. a gente tem, por exemplo, um dos marcos regulatórios do país sobre essa questão, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi feita em 2010, ela contou com uma contribuição dos catadores também nesse diálogo, entendeu? E, além disso, os catadores, isso é um modo de vida deles, né? É o ganha-pão, e muitas pessoas sobrevivem, muitas famílias vivem muito razoavelmente do dinheiro que eles extraem dos resíduos, né? Dessa venda, dessa comercialização. Então, a gente, por exemplo, todo o serviço público de coleta seletiva, de coleta comum, ela é paga, né? Todos os munícipes acabam pagando ela aqui em Jundiaí. E a gente deveria procurar algum modelo, né? Eu acho, na minha opinião, isso tem que ser pensado, claro, envolvendo todos os atores, que pudesse incluir melhor os catadores nessa cadeia produtiva, né? De separação, de forma que até o valor final daquilo que a gente paga para as empresas, né, de resíduos, né, de coleta, de varrição, possa diminuir, entendeu? Eu acho que é uma forma de Sim, pensar legal. modelos. Então, seria muito interessante a Prefeitura de Jundiaí incentivar a criação de uma cooperativa e, inclusive, dar apoio para eles, né? Estrutura, de repente, uma verba, né? Aí temos que, como sociedade, temos que analisar os melhores caminhos. Mas acho que é urgente para a cidade de Jundiaí dar uma atenção especial para os catadores, né? Tanto incentivando eles a se unirem numa cooperativa, como dando estrutura e também talvez uma verba, porque olha, sempre que eu vejo um catador eu penso que figura essencial e que tem que ser muito mais valorizada, né? Eles são essenciais. Com certeza, com certeza. Legal. Aqui eu fiz uma pesquisa aqui sobre coleta seletiva, né? O nível de coleta seletiva no Brasil é muito baixo. Está girando aí, nós temos aí no Brasil, aproximadamente 5.600 municípios. Cerca de 1.055 fazem a coleta seletiva. Isso daí dá aproximadamente uns 18%. Então, só 18% dos municípios brasileiros fazem a coleta seletiva. Jundiaí está dentro desses 18%, né? Ainda bem, é positivo. Agora, dentro desse grupo que faz a coleta seletiva, aí você tem que ver o quanto realmente, de fato, é reciclado. E até peguei na sua matéria, né, o dado do volume total que a gente recolhe, só 1,65% é reciclado? É isso, né? Isso acho que é o dado mais atual, né, do que é reciclado em Jundiaí. Então, isso é o que eu gosto de chamar atenção, né, para a questão do conceito lixo zero, porque nem tudo aquilo que a gente produz de resíduos de plástico, de metal, de vidro, acaba sendo reciclado. Então, se o próprio cidadão ou as empresas, né, os comércios passarem a repensar aquilo que eles geram de resíduos, diminuir esse volume, a gente consegue não necessariamente melhorar esse dado, mas saber que a gente não está gerando tanto... Já na fonte produz menos, né? Exatamente. Já repensar desde a fonte, né? Porque de todo o volume de resíduos que a gente acaba gerando, em Jundiaí está girando em torno de 1,60%, 2% que é recuperado, né? Há municípios no Brasil que conseguem recuperar, reciclar 5%. Ou seja, é uma taxa muito baixa, né? Muito baixo. Só para a gente, né, visualizar um pouco mais. De cada 1.000 toneladas de lixo reciclável que você consegue recolher, Jundiaí consegue, dessas 1.000 toneladas, reciclar 16 mil quilos, daí 16 quilos. Então, desculpa, 1.000 toneladas não. De cada 1.000 quilos, você consegue reciclar 16 quilos, né?
Então, é muito baixo ainda. A gente tem que batalhar para subir isso, né? Exato. E aquilo que não é reciclado, não é recuperado, vai parar nos aterros sanitários. Isso na melhor das hipóteses, né? Que é o caso da nossa realidade aqui em Jundiaí, mas em outros casos, aquilo que não é recuperado vai para lixões ou quando ele é descartado de forma incorreta, e aí a questão assim do mais problemática, né, em questão ambiental, esses resíduos eles vão parar nos rios, e dos rios eles vão para os oceanos, e aí a gente sabe quais são os impactos, né, que tem acontecido no planeta em relação da quantidade de resíduos e principalmente do plástico que vão parar nos oceanos. Sim, só antes da gente prosseguir aqui com a realidade brasileira, só falar curiosidade do plástico, né? O plástico se mostrou um grande vilão, né? Quando ele surgiu foi maravilhoso, era um material super plástico, né? Que você molda, inclusive, né? A palavra plástico ela vem do grego plastikos, né? Que é moldável. Então, o cara que inventou o primeiro tipo de plástico, lá, o Bakelite, ele pegou o nome do grego. Então, no início, quando o plástico surgiu, foi incrível, mas hoje a gente vê que ele é um material que demora muito para se decompor e a humanidade ela tem produzido volumes absurdos de plástico. E como o plástico não desaparece, ele está se acumulando. Então, eu peguei aqui um dado até de um documentário que eu assisti no Netflix, bem bacana, eu vou indicar para vocês. A produção em massa do plástico começou há cerca de 60 anos. Até hoje, a gente já produziu, a humanidade, né, produziu 7,8 bilhões de toneladas de plástico. E isso tudo está por aí, porque quase nenhum plástico que foi produzido se desfez. Aí eles dão um dado para a gente visualizar, né? É um documentário norte-americano, eles usam uma comparação com a cidade de Nova York. Essa quantidade de 7,8 bilhões de toneladas daria para encher 23 vezes todos os arranha-céus de Nova York, da cidade de Nova York. Então, dá até um desespero, né? Pensar nisso, nesse volume absurdo de plástico. Esse é um dos materiais que a gente produz, né? Mas, assim, a questão do plástico a gente vai ter que repensar seriamente como humanidade, né? Exatamente. Acho que nisso a indústria tem um papel que é importante de pensar novas matérias-primas para o plástico, até buscar novas soluções a partir de... Tem casos, né, que é feito a partir de cana-de-açúcar, da soja, enfim, de outras matérias-primas, que não sejam do petróleo, que é extremamente agressivo para o meio ambiente e, como você disse, vai ficar, não se sabe quantos anos no meio ambiente até se decompor, estima-se que sejam 450 anos, mas não é certo, porque desde que o plástico foi inventado, ele está no meio ambiente até hoje. Então, nossa, eu não sabia disso, que desesperador. Eu ia chutar 100 anos, então é muito mais, no mínimo 450 anos. Exato. E, enfim, a quantidade de plástico que nós temos gerado ao longo das últimas décadas tem feito com que, estima-se, na verdade, há um estudo muito sólido nesse sentido, de que em 2050 haverá nos oceanos mais plástico do que peixe. E isso eu acho que é um dado alarmante, né, para a humanidade, né, em termos de como que nós vamos sobreviver, o que planeta que nós queremos continuar existindo junto com com os animais, enfim. Como consumidores, né, a gente pode começar a exigir das indústrias que produzem os produtos que a gente consome, que as embalagens usem a menor quantidade possível de plástico, né? A maior quantidade possível de papelão, de outros... Tem os plásticos, isso eu achei interessante também. Até vou dar a referência para vocês. Esse documentário rápido, tem 20 minutinhos, ele chama História, direto ao ponto. Aí tem 7 episódios, cada um é sobre um tema, e tem o tema do plástico, tá no Netflix, para quem quiser assistir, é bem legal.
E tem os plásticos da natureza, né? Látex é considerado um plástico da natureza, né? Látex. Exato. Foi muito utilizado na época da exploração da borracha na Amazônia até. Sim, Cidades, Manaus, Belém, tiveram esse apogeu econômico por causa do látex. do látex. Carlos, deixa eu te perguntar um dado. Quantos quilos de lixo assim a gente produz assim por pessoa, por cabeça aqui no Brasil? Então, isso daí, ele varia, né, de região para região do país, mas a região sudeste é aquela que mais produz resíduos. Estima-se que cada cidadão produz em torno de 1.200, 1.300 quilos de lixo por dia, aqui na região sudeste, né? Peraí, cada cidadão produz 1,2 kg. 1,2 kg de lixo por dia, tá? Isso. É uma estimativa que tem feito a Brelp, que é a associação de empresas de resíduos sólidos que tem falado sobre isso. Eles estimam mais ou menos essa quantidade. E quer dizer, desse total, super menos de 1% é reciclado, talvez. Aí exato, com certeza. Então, se a gente não, dentro dessa estimativa de lixo, né, tem os resíduos orgânicos, os resíduos que poderiam ser recicláveis, tem tudo isso incluso. Então, por exemplo, se ao invés de nós pegarmos as sobras dos alimentos que a gente faz em casa, a gente passar por uma compostagem, a gente já vai estar reduzindo essa quantidade de lixo. Então, a gente estará ressignificando esse resíduo, promovendo um fertilizante e diminuindo a quantidade do lixo que é gerado. E aí também, em relação até outras questões do próprio consumo, de qual produto você vai escolher no supermercado, aquele que vai ter menos resíduo, é o meio da gente promover e se engajar numa redução dessa quantidade diária de lixo que produzimos, né? Legal. Bem, eu sei que tem algumas cidades que conseguem fazer a reciclagem de resíduo orgânico em bairros, né? Então, Sorocaba tem algumas experiências nesse sentido, Mogi das Cruzes. Eu dei uma pesquisada porque eu tenho um sonho de implantar isso em Jundiaí, né? Lógico que nós não vamos começar isso do dia para a noite na cidade toda, mas começar por alguns bairros, né? E para acontecer isso é preciso muita educação ambiental, né? Porque daí cada morador de cada casa precisa estar engajado, né? Exatamente. É uma ideia que eu acho super interessante, mas de fato ela é uma ideia que tem que ser trabalhada junto com a comunidade. Não dá para vir de cima para baixo, né? Então é muito importante que a população e os outros atores estejam engajados nessa política. Tá finalizando o nosso tempo aqui de conversa. Eu adorei conversar com você. Quero pedir para você passar as redes sociais do Lixo Zero para quem ficou curioso, quiser dar uma navegada lá. Legal. Então, quem quiser acompanhar a gente, estamos no Facebook, estamos no Instagram também, é só procurar Lixo Zero Jundiaí. A gente organizou ano passado a Semana Lixo Zero, devemos organizar essa semana também em outubro. Ao longo do ano a gente tenta produzir conteúdo e também outras ações sociais, que foi como a gente fez agora com os catadores, doando kits de higienização e também alimentos. E também estamos abertos a ideias novas, as pessoas que queiram somar, que queiram produzir, trabalhar juntos. A gente está super aberto para esse tipo de engajamento. Legal. Adorei conversar com você. Carlos, parabéns pela iniciativa. É uma iniciativa super positiva para a cidade. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Alexandra. Até mais. Se você quiser me acompanhar pelas redes sociais, você pode procurar no Instagram por Alexandra Makovski. No Facebook eu tô como Ale Makovski e no YouTube o meu canal de entrevistas leva o meu nome, Alexandra Makovski. Vai lá e me segue, eu vou ficar muito feliz com você acompanhando o meu trabalho.